O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, na cidade da Galileia. Ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro e gritou em alta voz: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou dizendo: Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Nosso primeiro desafio hoje é identificar que tipo de texto evangélico a liturgia nos apresenta. Eu me explico. Os evangelhos são constituídos basicamente por dois tipos de textos. Textos que são seções narrativas, ou seja, contam fatos, e seções dissertativas, que nós podemos chamar de pregações ou ensinamentos. É claro que tanto as pregações são acontecimentos, como também os episódios narrados da vida de Jesus nos ensinam alguma coisa. De qualquer forma, é preciso dizer que a perícope em questão, a perícope de hoje, é uma seção narrativa. Descreve um típico dia do ministério de Jesus, onde o Senhor realiza um exorcismo. Eu julgo ser pertinente refletir sobre este episódio, ou seja, sobre o significado dele para nós, sobre o que podemos aprender com este relato. Por que é importante tê-lo presente? Porque nós vivemos numa época de uma certa confusão teológica. Em que consiste essa confusão? Vamos entender. Quando nós abrimos as Escrituras, vemos uma abundância de relatos de exorcismos, como o de hoje. Exorcismos realizados por Jesus e também pelos apóstolos. Todavia, pessoas que ocupam posições elevadas na igreja em nossos dias minimizam estes episódios, dizendo que essas descrições de exorcismos são pré-científicas e que não podem ser sustentadas em nossos dias com o progresso da ciência, especialmente com o progresso da psicologia, que tem conseguido elucidar muito dos transtornos mentais. A ideia seria de que o diabo e os demônios seriam uma espécie de arquétipo do mal, e de que essas pessoas tinham, na verdade, essas pessoas endemoniadas que Jesus exorcizou, essas pessoas tinham algum tipo de transtorno psicológico. Essa é a explicação que alguns teólogos dão. Argumentam eles que a mentalidade dos contemporâneos de Jesus era de atribuir a esses fenômenos psicológicos, a distúrbios psicológicos, atribuir isso a possessões demoníacas. Como o nosso foco aqui é o de estudar as Escrituras, de refletir sobre as Escrituras, nós iremos nos limitar a ponderar sobre um dos dados dessa argumentação, isto é, a ideia de que
a prática do exorcismo e a crença na possessão era uma espécie de ignorância invencível e de que seria uma espécie de crença comum nos dias de Jesus, né? Porque aqueles que dizem que não existem possessões e que são apenas fenômenos psicológicos, uma das argumentações é a de que na verdade aquilo era a crença das pessoas no tempo de Jesus. A primeira coisa a ser observada é que essa informação, a informação daqueles que minimizam tanto as possessões como os exorcismos, o dado equivocado fornecido por eles é exatamente que no tempo de Jesus todos acreditavam em possessões, em anjos e em demônios. Quando nós pegamos as Escrituras, nós iremos observar que, na verdade, no tempo de Jesus, existiam grupos que não acreditavam nem em anjos nem em demônios e que, consequentemente, não explicavam essa fenomenologia apresentada pelos relatos evangélicos, ou seja, essas manifestações que os evangelhos descrevem como sendo possessões. Eles certamente não explicariam esses fenômenos desse mesmo modo, por uma razão simples, porque esses grupos não acreditavam nem em anjos nem em demônios. Vejamos, por exemplo, um episódio relatado em Atos 23, de 6 a 8. Quando Paulo estava diante do Sinédrio em Jerusalém, sendo acusado de agir contra a lei, Paulo se defendeu dizendo que ele estava sendo levado àquele tribunal por crer na ressurreição. Ali no versículo 8, repito, Atos 23, 8, nós temos uma informação preciosa sobre a cultura do tempo de Jesus. Ali se diz que os saduceus dizem que não há nem ressurreição, nem anjo, nem espírito. Vejamos, o raciocínio é de um silogismo simples. Possessões supõem a existência de seres espirituais. Seres espirituais não existem. Logo, possessões também não existem. O que eu estou querendo mostrar é que aqueles que negam a existência de demônios e de possessões argumentam que isso está no Evangelho porque fazia parte da cultura de então e por isso que aparece no Evangelho. Só que acontece que essa informação é equivocada, porque os saduceus não acreditavam em anjos nem, consequentemente, em demônios, né? E, consequentemente, também não acreditavam em possessões. Aqui eu quero trazer presente a frase de um famoso teólogo liberal protestante, Rudolf Bultmann. Diz assim: anjos e demônios são um resíduo da superstição de uma mentalidade sacra que precisa ser eliminada e desmascarada. Ou seja, Rudolf Bultmann é certamente o patrono daqueles que negam tanto a ação dos demônios como a existência de possessões relatadas pelos evangelhos. Ora, se esses teólogos liberais tiverem certos, isso significa que no tempo de Jesus, quem tinha razão eram os saduceus, que negavam tanto os anjos e, consequentemente, os demônios e, consequentemente, as possessões. Nesse caso, Jesus estava errado e os saduceus, que sustentavam essa verdade, é que estavam certos. Neste caso, amados irmãos, esses teólogos protestantes estão dando razão
aos saduceus, não a Jesus e aos apóstolos. Aqui eu gostaria de lembrar as palavras de um famoso apologista cristão, C.S. Lewis, Crônicas de um Diabo a seu Aprendiz. Ele faz a seguinte declaração: há dois erros semelhantes, mas opostos, que os seres humanos podem cometer quanto aos demônios. Um é não acreditar em sua existência. O outro é acreditar que ele existe e sentir um interesse excessivo e pouco saudável por ele. Completa C.S. Lewis: o diabo saúda igualmente o materialista e o mago. É claro que os teólogos que negam a existência dos demônios e das possessões, eles não representam o ensinamento ortodoxo sobre este aspecto dentro do cristianismo. Por quê? Quando nós estudamos as Escrituras, uma das coisas que nós notamos, e aqui eu vou enumerar três coisas, não uma, mas três coisas. A primeira é que são muitos os relatos de exorcismos e de palavras de Jesus sobre esta realidade. Nós chamamos isso de múltipla atestação. Esses relatos, portanto, não foram criados pelos evangelistas. Então, esses relatos de exorcismos e essas palavras de Jesus sobre os demônios, eles correspondem àquilo que o Jesus histórico fez. Isso significa que o Jesus histórico acreditava na ação dos demônios. Jesus acreditava na existência de demônios e combatia contra eles. Outro aspecto interessante é o que nós chamamos de descontinuidade. Eu me explico. O povo de Israel esperava um Messias político que libertasse da opressão dos romanos. Jesus, no entanto, deixa os romanos de lado e passa a combater a Satanás. Existe inegavelmente um descompasso entre a expectativa do povo e aquilo que Jesus concretamente fez. Aqui existe um teólogo, um exegeta protestante, que eu concordo com ele, um exegeta muito renomado, chamado Joaquim Jeremias, que se especializou em procurar nos evangelhos aquilo que corresponde ao Jesus histórico. E ele ratifica que realmente essa luta contra os demônios constitui algo acontecido, algo que não pode ser negado. Jesus realmente, no seu ministério, lutava contra os demônios. Pelo menos esta é a opinião deste teólogo protestante, desse famoso exegeta protestante chamado Joaquim Jeremias. Depois, o terceiro aspecto que eu gostaria aqui de ponderar é que a identidade de Jesus e sua missão salvífica não podem ser compreendidas caso se elimine da reflexão teológica a realidade de Satanás e seus anjos. Por quê? Porque a soteriologia cristã ficaria comprometida caso se eliminasse esse discurso sobre o diabo. Eu me explico. Porque, segundo as Escrituras, Jesus veio a este mundo para combater três coisas: o pecado, Satanás e a morte. Então, se Satanás não existe, se os demônios não existem, então parte da luta de Jesus não tem sentido. Mas é óbvio que existe. Aqui eu fico com o magistério da igreja. O Papa Paulo VI, em uma das suas catequeses, falando sobre a existência do demônio, disse: o homem sozinho não seria capaz de tanto mal. Nem o mal, nem o pecado seria explicável satisfatoriamente, unicamente com base no arbítrio humano.
O que nós estamos dizendo, irmãos, é que na teologia cristã, o mal não começa com o homem. O mal tem uma origem transcendente. O mal começa com a desobediência dos anjos. Aqui eu gostaria de também explicar algo interessante. As palavras que nós utilizamos para falar desse mal transcendente. Nós chamamos de maligno, né? No Pai Nosso, quando Jesus ora, aquela oração que Jesus nos deu, que Jesus nos ensinou, ele diz: quando vocês rezarem, digam, livrai-nos do mal. Na verdade, é livrai-nos do maligno. Livrai-nos de Satanás. Esse é que é o sentido daquela oração do Pai Nosso. Nós não estamos pedindo simplesmente para o Senhor nos livrar do acidente, da doença. Quando a gente diz livrai-nos do mal, quer dizer livrai-nos do maligno. Se diz em grego poneros. Depois, a palavra diabolos, convém explicá-la. A palavra diabolos é constituída de dois termos grego. Dia, uma preposição, e balô, um verbo. O que joga no meio, entre, ou seja, aquele que divide. A palavra Satã, a palavra hebraica, quer dizer o acusador. Portanto, amados irmãos e irmãs, aqui nós afirmamos sim, Jesus realizou realmente um exorcismo. E nós precisamos também ter presente que a ação do mal, a ação de Satanás e de seus anjos, são basicamente duas. Uma ordinária e outras que nós chamaríamos de extraordinárias. As pessoas normalmente ficam muito interessadas pelas ações extraordinárias do demônio, de Satanás e de seus anjos. Porém, a mais perigosa é, na verdade, aquela ação ordinária, isto é, a tentação. Por que nós devemos ficar mais atentos à tentação do que às ações extraordinárias do demônio? Por uma razão simples. Porque a tentação nos leva ao pecado. E o pecado pode nos levar à perdição eterna. Porém, quais seriam as ações extraordinárias do demônio? São 4. A possessão, essa que nós estamos vendo no Evangelho. A infestação, ou seja, quando os demônios agem no lugar ou em animais. No caso da infestação, nós poderíamos colocar como exemplo o exorcismo do endemoniado de Gadara. E quando Jesus exorcizou aquele homem, a legião de demônios foi para uma manada de porcos. Então ali nós vemos um caso de infestação. Outro tipo de ação diabólica é a obsessão. Ideias fixas, ideias perturbadoras. E por fim, um outro fenômeno é a versação. É aquilo que nós vemos na vida dos santos, que Padre Pio era espancado pelo demônio. Então são essas 4 fenomenologias, esses 4 tipos de ações extraordinárias do demônio: possessão, infestação, obsessão e versação. Porém, nós devemos ficar atentos e preocupados, sobretudo, com a tentação. Muito bem, amados irmãos, encerrando esta catequese, eu diria o seguinte: nós não precisamos temer o mal, nós não precisamos temer o demônio, porque Jesus já o venceu na cruz, por sua morte e ressurreição. Porque Jesus já abriu para nós as portas da eternidade e nos deu sua graça pelo batismo e nos dá sua graça pelos sacramentos. Ou seja, nos capacita para vencer o diabo e suas tentações. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor que libertou aquele homem do poder de Satanás, com sua graça, nos livre de todas as suas seduções e de todas as suas mentiras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.